Já faz mais de um ano que eu senti Deus me pedindo para parar de beber e eu obedeci. E eu vou trazer aqui 3 pontos que eu percebi muito claramente na minha vida depois que eu fiquei todo esse tempo sem beber. E trazer aqui também Provérbios 23, do 31 ao 35, que fala claramente sobre embriaguez. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece do copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra. Mais adiante, quando despertarei, então tornarei a beber. A Bíblia não fala que beber é pecado, mas está o tempo inteiro deixando bem claro que o ato da embriaguez é pecado, que o ato de ficar louco é pecado. E aí que está uma linha muito tênue entre o que é certo, o que eu posso fazer e o que não me convém, que é o que a Bíblia vai dizer lá, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe, hoje em dia eu tenho um entendimento de que a embriaguez não é um ato de ficar louco, aquele cara que bebe até cair todos os dias, mas a embriaguez, ela já é a pessoa que tudo que ela faz, ela precisa beber. Tipo assim, ela só consegue se divertir quando ela tá bebendo. Foi assim que eu cresci, é assim que eu aprendi a ser e é assim que eu era. Fim de semana eu tinha que beber, sábado, domingo, feriado, sabe? Qualquer oportunidade de diversão tinha que vir acompanhado de alguma bebida. Ir no restaurante com a minha esposa, ficar à toa em casa, não, vamos tomar uma. E cara, eu acredito que isso desagrada a Deus. Porque a bebida não se tornou mais um ato, tipo assim, esporádico, mas se tornou parte da nossa vida. Muitas vezes a gente passa mais tempo bebendo do que lendo a palavra, do que falando com Deus, se tornou um ídolo na nossa vida. E o alcoolismo não é necessariamente beber até cair, mas é a pessoa que não consegue viver sem beber. Uma vez eu vi um estudo, um médico falando que é considerado vício algo que a gente não consegue ficar mais do que 12 dias sem fazer. E eu vi esse estudo e falei, cara, eu não fico mais do que 12 dias sem tomar álcool. Ah, eu poderia, mas eu não fico. E é isso que importa. Porque talvez você pense aí, ah, não, eu consigo ficar sem beber se eu quiser, mas você nunca quer, entendeu? E aí eu senti Deus falando isso muito claramente comigo. Já vinha me incomodando um tempo. E eu resolvi obedecer. E eu aprendi 3 coisas muito rápido. A primeira coisa é que eu estava o tempo inteiro colocando a vida da minha esposa e da minha futura família em risco. Porque embora eu não ficasse trilouco quando eu bebia, eu sempre que bebia eu dirigia, eu andava de moto, eu não me preocupava, eu pensava que eu era mais forte do que eu realmente era. Até que um dia eu caí de moto e aquilo ali ficou bem claro pra mim de que, cara, aquilo ali era algo muito ruim na minha vida e que talvez mais pra frente algo pior ia acontecer. E ter parado de beber me trouxe esse entendimento de que Deus, ele é um Deus que vê o nosso presente, vê o nosso passado, ele vê o nosso futuro, ele vê tudo. Se Deus está te pedindo uma coisa hoje, mesmo que talvez não faça sentido, mesmo que talvez você pense, ah, não é pecado, cara, Deus já viu o seu futuro. E se você acredita que Ele sabe o que é melhor para você, talvez se Ele está te pedindo para parar de beber, é porque Ele sabe que talvez lá na frente vai ser um problema na sua vida. Talvez lá na frente vai te afastar de Deus, vai te fazer sofrer um acidente, vai interferir o seu relacionamento com sua esposa, com sua família. Segundo ponto que ficou muito claro, mano, meus filhos nunca vão crescer com um pai alcoólatra. Meus filhos nunca vão crescer com um exemplo de pai dentro de casa que só se diverte quando bebe, que prefere bebida do que passar tempo com eles. O pai que todo fim de semana tem que estar se embriagando, senão ele nem se sente feliz. Meus filhos não vão crescer com esse exemplo. Pelo contrário, eles vão crescer com o exemplo de um homem que consegue ter uma vida incrível, que consegue se divertir, que consegue curtir sem uso de nada. Entende? Isso é muito doido, cara. Eu percebi que eu não precisava de beber para me sentir feliz. Às vezes a gente usa o álcool como uma ferramenta para tapar os nossos vazios, os nossos buracos. Ah, eu não sou alcoólatra, eu bebo para me socializar. Talvez você tenha um problema de socialização, talvez você é introvertido e você usa o álcool como um remédio, como uma forma de preencher um vazio seu. Ao invés de aprender a ser mais social, ao invés de aprender a conversar melhor, você acha que você precisa daquilo para conversar com outras pessoas. Será mesmo, cara? Entende? Ah, eu preciso beber para me sentir feliz. Talvez a sua vida é ruim. Talvez você se sinta infeliz e o álcool ele não está resolvendo o problema. Ele está só mascarando um pouco o seu problema, que talvez se você cortasse o álcool você conseguiria resolver. E terceiro ponto, a gente fica sempre pedindo para Deus falar com a gente, mas às vezes quando ele fala, a gente não quer ouvir, porque ele não está falando o que a gente quer escutar. Eu vivia pedindo para Deus falar comigo, e aí ele falava, para de beber. E eu pensava, não, isso aqui é a voz da minha cabeça.
Uma forma muito simples de saber se é Deus falando ou não é que a nossa carne milita contra o nosso espírito. O nosso espírito, Deus nunca vai falar algo que é a favor da nossa carne. Sempre que você sentir uma convicção, Deus falando com você e aquilo ali doer na sua carne, provavelmente é o Espírito falando com você. Porque a sua carne não vai pedir para você parar de beber. A sua carne não vai pedir para você largar o seu pecado. Agora o Espírito de Deus vai. Porque ele já viu. E ele está te falando, olha só, eu quero que você pare de beber. Mesmo que você não entenda, mesmo que não seja um pecado, para você não. Entende? Essas três coisas mudou completamente a minha visão sobre bebida. Há quem consiga beber de forma tranquila. Minha esposa, ela bebe, raramente ela bebe, para ela não é um problema, não é algo que Deus pediu. Mas se Deus está te incomodando é porque talvez ele já viu o seu futuro e ele sabe que você já devia ter parado com isso. Cara, comece a ouvir a voz de Deus e obedecer. Para de ficar pedindo sinal, pedindo para Deus falar com você, se quando ele fala você não escuta.